Olá, meu nome é Bruno Andreotti e eu estou aqui a convite do pessoal do Nota de Rodapé para falar para vocês então alguns livros que são importantes na minha trajetória como pesquisador e que eu acho que vale a pena a leitura. Eu sou mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente faço doutorado na mesma instituição, mas em História. E eu vou indicar os dois primeiros que foram livros importantes para mim durante o mestrado, que eu fiz uma cartografia dos movimentos anti-globalização. E a cartografia é um conceito utilizado pelo Deleuze e pelo Guattari, cunhado por eles, né? Não propriamente cunhado, mas a palavra cartografia como conceito ela adquire um sentido muito singular na obra dos dois, né? Que é você fazer um estudo das linhas. Então tem a linha de fuga, a linha molar e a linha molecular, e com base na análise dessas linhas você consegue cartografar, no meu caso, os movimentos antiglobalização. Esse conceito ele adquire várias nomenclaturas durante a obra do Deleuze e do Guattari, então você vai às vezes encontrar como micropolítica ou esquizoanálise. E muito bem trabalhados nas duas principais obras, os dois tomos de Capitalismo e Esquizofrenia. Só que, de repente, os dois tomos de Capitalismo e Esquizofrenia não são uma leitura muito fácil, né, para um primeiro contato com esse pensador, com Deleuze e Guattari. Então, de repente, você está interessado ali no pensamento deles, conhece um pouquinho de cartografia, do jeito que eles utilizam, ou vai se interessar agora a partir desse vídeo, e você quer assim, entrar no pensamento deles, então eu vou recomendar o Conversações aqui do Deleuze. Tem algumas entrevistas com o Guattari. Eu acho bem interessante porque você consegue ter então um panorama de vários conceitos e uma leitura mais interessante para ser um primeiro contato com a obra do Deleuze e Guattari. Obviamente aqui o Conversações é mais do Deleuze, mas tem algumas entrevistas também com o Guattari. E aí acho que você consegue ir pegando alguns conceitos ali, tem uma primeira leitura, uma primeira aproximação com conceitos que não são tão assimilados pela historiografia. Né? O Deleuze e o Guattari são pensadores pouco utilizados na história. Né? Um outro autor que eu também utilizei bastante, e esse muito mais utilizado na história, né, do que o Deleuze, e acho que não tem muito como falar de um sem falar do outro, que é o Foucault, muito assimilado nos estudos historiográficos. Mas eu gostaria de indicar do Foucault esse livro aqui, que é o resumo dos cursos do Collège de France. Por que eu quero indicar esse livro? Justamente como ele é um pensador muito utilizado, é muito fácil você usar apenas uma obra ou apenas um texto do Foucault que te serve ali para pesquisa e você deslocar ele do sentido original que tinha na pesquisa do Foucault. E tudo bem, é um uso interessante, mas talvez fique mais interessante na sua pesquisa você conseguir localizar exatamente ali onde na produção do Foucault está aquele texto, e aí você faz um uso mais interessante. E o resumo dos cursos te permite isso, porque como ele deu aula há vários anos, né, nessa instituição, ele produziu os resumos, os cursos estão publicados, mas aí você lendo os resumos em ordem, né, você consegue ver como o pensamento dele foi mudando ao longo do tempo, como ele foi deslocando de uma problemática para outra, e aí talvez você consiga localizar melhor aquele texto, aquele livro que você está utilizando e fazer dele uma leitura mais interessante na tua pesquisa. Eu vou indicar agora um livro que é importante para mim agora no doutorado. Né? A minha pesquisa de doutorado não tem absolutamente nada a ver com a minha pesquisa de mestrado. Eu estudo imaginário heróico no século XX a partir das histórias em quadrinhos, né? de super-heróis. Então não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas a minha trajetória foi essa, né? Foi esse o campo de pesquisa que eu fui me interessando ao longo dos anos, né? Tem um hiato considerável entre o meu mestrado e o meu doutorado, e eu resolvi estudar imaginário na história. E aí, o pensador que está me ajudando muito é o Gilbert Durand. Ele tem uma obra clássica, que são as estruturas antropológicas do imaginário, que é a principal leitura, e acho que todo historiador que se dedica a estudar imaginário, estudar história com o imaginário, tem que passar por esse livro, mas também é uma leitura árida, eu acho, por um primeiro contato com um pensador que é bastante complexo. E aí também eu gostaria de indicar uma porta de entrada para esse pensador, que é o livrinho aqui, O Imaginário, do Gilbert Durand. Você vai ter um contato muito interessante com alguns conceitos que ele utiliza ao longo da obra dele, né? A metodologia, que é o método lá que ele desenvolveu para estudar essas imagens, né? E aí, dentro da metodologia, a mitocrítica e a mita-análise, que eu estou utilizando bastante agora no doutorado.
Bom, eu acho que dá tempo da indicação de um último livro e eu vou falar então dos Homens do Amanhã, do Gerard Jones. Esse livro ele vai tratar do nascimento da indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, né? Basicamente a indústria de quadrinhos de super-heróis, e o trabalho que ele faz de entrevista com esses criadores de histórias em quadrinhos é muito importante e muito interessante, né? Ele teve acesso a muita documentação das famílias desses criadores, dos próprios criadores, né? O Gerard Jones ele foi o roteirista de histórias em quadrinhos, então também é interessante por isso, porque ele é um cara de dentro, né? E ele vai fazer essa reconstituição histórica desse nascimento. Existem muitas análises de histórias em quadrinhos, né, que vai prestar atenção só na história, esquecendo que aquela história ela é produzida dentro de uma mídia específica, aquela mídia tem uma materialidade, ou seja, aquilo é um quadrinho, tem os criadores, tem toda uma indústria ali por trás, e isso deve ser compreendido também para uma análise mais completa do teu objeto de estudo, né? Então por isso que acho que se você está pensando em estudar histórias em quadrinhos, em utilizar histórias em quadrinhos como documento histórico, como fonte, eu acho que vale a pena dar uma olhada então no trabalho do Gerard Jones, embora ele não seja historiador, mas eu acho que ele joga a luz a uma série de questões importantes para quem se dedica a pesquisar o assunto. Então é isso, essas foram as minhas indicações de leitura. Eu espero que vocês aproveitem, que leiam esses livros e que isso de alguma forma faça sentido para a pesquisa de vocês. É isso.